Fala, aprovados! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o nazismo, por que o nazismo é considerado crime e qual é a lei que regula o crime de nazismo e apologia ao nazismo no nosso ordenamento jurídico. Antes de assistir esse vídeo, você já sabe como funciona. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever no nosso canal, você ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Também ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver um vídeo novo, uma aula nova ou uma dica nova. Não deixe de seguir nosso Instagram, @deltatiagopaixão, e também dê uma olhada no nosso site, www.voceaprovado.com. O nazismo, todo mundo já conhece. É uma ideologia associada a Adolf Hitler que ganhou muita proporção na Alemanha durante a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, conhecido como hitlerismo. O nazismo é uma forma de fascismo, no qual se despreza a democracia e o sistema parlamentar, incorpora o racismo científico, o antissemitismo, o anticomunismo e o uso de eugenia no seu credo. Então é uma ideologia eugênica que acredita que a raça ariana seja superior às outras raças. Mas o que é antissemitismo? O que é eugenia? O antissemitismo seria o ódio à ideia de que a nação judaica seria inferior às outras raças, considerados assim como na espécie humana. A eugenia é um conceito criado na Inglaterra em 1883 que se difundiu em diversos países no começo do século XX, especialmente nos Estados Unidos e na Alemanha, visando a exclusão de elementos indesejados na sociedade a fim de melhorar geneticamente a população, e por isso teorizava que era preciso cruzar pessoas com boas características genéticas. A ideia era limitar a população humana de forma que só aqueles que fossem considerados puros, numa ideia de raça superior, poderiam trazer a evolução da espécie. Ou seja, é considerar como se a espécie humana houvessem raças e alguma dessas raças fosse inferior às outras. O maior exemplo disso é o nazismo, no qual, sendo um grupo de extrema direita, acreditava que a raça ariana era superior a todas as outras raças. Logo, tinham que se eliminar elementos indesejados considerados inferiores, na ideia de que assim a civilização conseguiria alavancar a sua evolução a um estágio maior. Isso tomou um aspecto político na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Alemanha, no qual foi fundado o Partido Nazista, chegando ao poder e inclusive impetrando ações que levaram ao Holocausto e outras agressões, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Claro que, no ordenamento jurídico moderno, tratar o ser humano como raça é forma impensável, porque existe uma espécie humana e não existem raças diferentes dessa espécie. Tratar também de forma desigual, achando que por haver raças diferentes em que uma fosse superior à outra, também seria uma forma impensada. Isso não vale no ordenamento jurídico no qual nos prezam. Por isso, o direito brasileiro entende como o nazismo e a forma de preconceito de raça, cor, etnia é crime. Inclusive, o Brasil lutou na Segunda Guerra contra esse estereótipo ideológico. E em 1989, o ordenamento jurídico brasileiro promulgou a Lei 7.716, que ela define os crimes decorrentes de preconceito de raça, cor ou etnia. Lembrando que essa lei veio depois da nossa Constituição de 1988. O artigo 1º dessa lei fala assim: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de cor, raça, religião ou procedência nacional. Logo, qualquer discriminação envolvendo preconceito ou discriminação de raça, cor, religião é crime previsto na Lei 7.716 de 1989. O nazismo teve um impacto tão forte na nossa história que levou inclusive à proibição de usos de insígnias, símbolos que fazem apologia a esta ideologia. Por quê? Porque os crimes impetrados pela Alemanha nazista, que foram punidos inclusive pelo Tribunal de Nuremberg, além de atentados aos direitos humanos que foram relatados decorrentes dos campos de concentração e outras atrocidades
personalidades que vieram dessa ideologia levaram à promulgação de várias leis e um pensamento nos direitos humanos e no próprio constitucionalismo que refletiram que não só a lei é a base do Estado. A nossa ideia de neoconstitucionalismo vem daí, porque os crimes cometidos pela Alemanha nazista, na época da Alemanha nazista, foram baseados na lei. A lei permitia. Então aí nós temos um parâmetro, porque o neoconstitucionalismo fala assim, que a lei não pode reger tudo, não é simplesmente estar vinculado à lei, mas a lei deve ter uma fonte também, baseada na moralidade, nos direitos humanos. A lei ela deve ter uma fonte teleológica, e essa fonte, essa finalidade, esse aprofundamento da lei deve ser baseado nos valores, na moral e principalmente na não violação de direitos humanos que são inerentes à pessoa e à condição humana, que devem ser considerados. Então foi um impacto histórico e principalmente violador desses direitos humanos tão grande que o ordenamento jurídico brasileiro, em sua sabedoria, entendeu como crime a apologia a este tipo de ideologia que culminou nessa violação histórica. Tanto é que a Lei 7.716, ela fala assim em seu artigo 20, parágrafo 1º: fabricar, comercializar, distribuir símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Tratou exatamente do crime de apologia ao nazismo, de forma que nós não retrocedemos na nossa história para que aconteça violações das formas que aconteceram. Esse assunto veio à tona principalmente recentemente, que um podcast fez apologia a este tipo penal. Deve-se ter muito cuidado com as opiniões relacionadas a este caso. A sua opinião é livre, mas ela não pode ferir direitos de terceiros, principalmente direitos quanto à sua opinião, quando você dá sua liberdade de expressão, que possam atacar diretamente outras pessoas e disseminar discursos de ódio. Lembre-se, você tem liberdade, mas sua liberdade ela tem um limite na qual não vai violar direitos de outras pessoas. Em Santa Catarina, teve até um indivíduo que colocou uma suástica em sua piscina. Dava para ver apenas do céu, uma pessoa que estivesse passando de helicóptero, mas tinha um símbolo nazismo dentro da sua piscina. Isso é uma apologia ao nazismo que é proibida pelo nosso ordenamento jurídico, justamente pelo impacto histórico e para a grande violação de direitos humanos que esse tipo de liberdade possa ofender. De novo, os direitos humanos, eles devem ser balanceados. Você não tem direito irrestrito, seu direito vigora a partir do momento em que ele não fere o direito de outra pessoa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você curtiu. Se inscreve no nosso canal para que você sempre fique ligado quando sair uma nova dica, uma nova aula ou um novo conteúdo que vai te ajudar nos estudos. Segue a gente no Instagram, @deltathiagopaixão, e dá uma olhada no nosso site, www.vocêaprovado.com.